Você há de concordar comigo que existe uma culpa silenciosa rondando aí nos corações das donas de casa. E aí você me confirma nos comentários se isso acontece com você também. A culpa de parar tudo, pegar uma xícara de café, no caso a minha xícara enorme, e sentar para descansar. Existe sim uma culpa silenciosa no coração das donas de casa. De parar para poder assistir um filminho com as crianças, com o marido. Uma culpa realmente de às vezes só sentar, de não fazer nada, porque tem que colocar as tarefas de casa em dia. E essa culpa acontece principalmente com aquelas mulheres que se dedicam apenas ao lar. Também acontece com as donas de casa que trabalham fora, que fazem home office, mas nas donas de casa que se dedicam inteiramente para o lar, eu tenho certeza, eu coloco a minha mão no fogo, de que existe essa culpa no coração. Se não existe hoje, já existiu. E se você já se libertou dessa culpa, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mas se você ainda tem essa culpa no coração, acompanha comigo nesse vídeo para a gente poder descobrir como que a gente faz para se libertar disso. Mas antes, a gente precisa conversar sobre o que acontece no nosso interior que faz a gente ter realmente esse incômodo na hora de descansar. Porque eu sei, é verdade, tem muita mulher, tem muita dona de casa que ao invés de ter uma culpa no descanso, vai ter preguiça de fazer as tarefas de casa, mas esse vídeo não é para elas. Esse vídeo é para aquelas que são super ativistas, que trabalham sem parar, que sempre querem zerar as tarefas, não param quietas e quando param, se sentem culpadas, porque deveriam estar, na verdade, trabalhando. Só que, gente, ordem não é trabalhar sem parar. Isso não é ordem. Na verdade, isso é uma desordem. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque a verdade é que, muito provavelmente, a gente entendeu ordem de uma maneira errada dentro da nossa cabeça. Quando a gente pensa em ordem, normalmente a gente pensa na casa em ordem, no nosso, né, vestir em ordem, de colocar em geral as coisas em ordem, mas a gente esquece que também existe uma ordem interior. E se a gente não focar nessa ordem interior, depois a gente vai, de alguma forma, pagar pagar o preço da falta de descanso e dessa desordem. Por quê? Casa bagunçada é desordem? É desordem. Só que não descansar também é uma desordem, porque o descanso ele tem que fazer parte da nossa rotina. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Não existe uma rotina sem descanso. Não existe uma rotina dentro de casa de limpeza onde a gente limpa sem parar. Isso não existe. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Nós precisamos sim descansar. Nós não precisamos também parar a todo momento, se arrastar durante o dia, e de uma tarefa e outra, ficar se arrastando, ficar enrolando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso não é você ficar scrollando lá nos Reels ou nos Shorts, ficar pulando de vídeo em vídeo. Não é isso, isso não é descanso. Descanso é quando você aproveita bem aquele momento de relaxamento. Seja para você ouvir uma boa música, respirar e parar de pensar nos problemas, seja você ter um tempo de qualidade com a sua família, seja de repente você pintando alguma coisa, fazendo um crochê, uma atividade. O descanso não precisa ser você fazer nada, sabe? Você ficar parada assim, estatelada, olhando para o nada. Se bem que às vezes faz bem, mas é ter uma atividade, algo produtivo, vamos dizer assim, que vai enriquecer a sua cabeça, a sua imaginação, a sua criatividade, que vai de alguma forma te relaxar. Pode, de repente, o seu momento de descanso ser um exercício físico que não seja um exercício físico pesado. Ou às vezes o exercício físico pesado vai ser o seu descanso, porque a sua mente vai descansar, não vai ser um descanso físico, mas vai ser o descanso da sua mente. Em outro momento, você vai descansar, vamos dizer assim, o seu físico e colocar a sua cabeça para ser mais criativa, para ler, etc. O importante é que a gente precisa colocar na nossa cabecinha que dentro da nossa rotina precisa existir o descanso. Mas antes da gente continuar e a gente ver e descobrir nesse vídeo como que a gente faz para perder essa culpa na hora que a gente para descansar, eu queria me apresentar. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce Ordem, me bananei para falar.
Acontece muito. E se vocês forem reparar aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos que você, porventura, checar aqui no canal, é vídeo sem corte, tá bom? É vídeo direto, porque aqui a gente não tem tempo para perder. Eu sou mãe de família, dona de casa, tenho 2 crianças pequenas, estou grávida do terceiro. Eu sou uma pessoa assim que tenho multitarefa, seja na igreja, em casa, trabalho, e por isso eu precisei achar uma solução para colocar a minha vida em ordem. E uma das maneiras que eu encontrei para colocar a minha vida em ordem, principalmente as tarefas de casa, foi o método Fly Lady, que é o método que eu mais abordo nesse canal. Tem uma playlist sobre esse assunto, do método Fly Lady, então se você quiser conhecer melhor sobre esse método que mudou a minha vida e mudou a vida de um monte de gente aqui no canal, que achou o meu canal e está colocando o método aí para funcionar, para ter uma rotina mais leve dentro de casa, vai lá e confere essa playlist, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa começar a refletir sobre a importância do descanso na vida delas, tá bom? Vamos continuar nossa conversa. Como eu estava falando para vocês, essa desordem no nosso interior de se sentir culpada de descansar e não colocar o corpo e a mente para descansar é uma desordem que a gente precisa lutar contra. A gente precisa entender que o descanso é uma necessidade, não é um prêmio. Então a gente tem que parar de encarar o descanso como um prêmio na nossa vida. Não, se eu terminar todas as tarefas que eu me propus para fazer hoje, aí eu vou descansar. Às vezes não coloca nem como um prêmio, quase como uma punição. Não o descanso como uma punição, mas você se pune de se encher de tarefas, porque aí sim você vai ser merecedora do descanso. E isso está completamente errado. Dentro da sua rotina, entre uma tarefa e outra, você precisa colocar o descanso lá no meio. Não porque você merece, mas porque faz parte do seu dia a dia. Então não é porque você não conseguiu terminar de lavar uma louça que você não vai respeitar o seu momento de tomar o seu café da tarde. Não é porque você não conseguiu colocar as roupas na corda ainda que você não merece dar atenção para os seus filhos. Não é porque você não conseguiu dobrar e guardar as suas roupas que você não pode parar um pouquinho para fazer uma pipoquinha e sentar para conversar com seu marido. Você está entendendo? É preciso mudar essa nossa mentalidade, porque senão a gente vai encher os nossos dias de tarefas domésticas e a gente vai se sobrecarregar. Nós vamos ficar frustrados e venhamos e convenhamos, rotina dentro de casa, tarefa dentro de casa, sempre vai ter. Tarefas dentro de casa nunca acabam, faz parte da vida. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a gente vai dar um check em tudo, e aí a gente vai zerar tudo, e aí sim a gente vai ficar livre e a gente vai descansar. Isso não existe, não existe. Tire isso da sua cabeça. O importante é você colocar o descanso como parte do seu dia a dia, ao invés de ser somente um prêmio. Teve um dia que eu estava assistindo uns vídeos na internet, inclusive eu mandei isso para uma amiga, de uma moça que foi para uma casa, que era a casa dos avós, e essa casa não era aberta há anos. E ela falou assim: nossa, há muito tempo eu não venho nessa casa, desde a infância, e agora nós vamos abrir a casa para ver como que ela está. Gente, a casa estava cheia de lama, com sujeira, assim, a natureza tomou conta da casa. Mas o que mais me chamou a atenção foram as coisas que ficaram por lá. Ficou roupa estendida na corda, ficou roupa para dobrar, ficou louça em cima da mesa, louça na pia. Ficaram as coisas por lá. Por quê? Porque ela morreu e as tarefas ficaram para trás. Agora você para pensar, numa vida onde você não teve a oportunidade de realmente viver com a sua família porque você passou o tempo inteiro tentando zerar todas as tarefas. Você não conseguiu descansar o seu corpo e a sua mente porque você achou que o ativismo era algo virtuoso, era algo bom, era algo para quem é cristão, é algo santificante, é algo que te leva a Deus. E, na verdade, estava sendo uma desordem. Porque quando a gente vai falar sobre a virtude da ordem, ou seja, a ordem interior do nosso coração e da nossa alma, o ativismo, ele não é uma virtude, ele é um vício. Assim como a negligência, ou seja, você deixar as coisas para lá, deixar tudo bagunçado, deixar tudo sujo, nunca organizar, aí deixa para outro dia, vamos curtir a vida, vamos sair, vamos ser que. Assim como isso é um vício, o ativismo, ou seja, não ter tempo para
família, não ter tempo para o descanso também é um vício. A ordem, ela está no meio. É um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. O trabalho e o descanso. Até porque é muito bíblico o sétimo dia, que é dedicado ao descanso, mesmo que você não seja cristã, você sabe muito bem disso, de que existe toda essa cultura dentro do cristianismo que o sétimo dia é o dia do descanso, porque se até Deus descansou, quem somos nós para não descansarmos? E é exatamente isso. Nós não podemos viver nessa falsa produtividade dentro dessa cultura que nos esmaga, achando que nós somos máquinas e máquinas de produtividade, temos que fazer, temos que fazer, temos que acontecer, temos que produzir, produzir, produzir. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Nós estamos nessa terra para amarmos e sermos amados. A nossa casa, ela está para nos servir. Nós não estamos aqui para servir a nossa casa, para que a nossa casa seja um showroom, para que as pessoas entrem e de forma vaidosa você se sinta, olha só como a minha casa é organizada, olha só como eu coloco o método Fly Lady para funcionar e olha só como é tudo limpo. Gente, eu fico pensando, se vocês aqui do canal viessem para me visitar e olhar assim, tem certeza que você coloca o método Fly Lady para funcionar? Claro que eu coloco, só que a bagunça ela vai voltar. A desordem ela vai voltar. A casa é viva, vai ter brinquedo no chão, vai ter sujeira em algum canto da casa porque não era a limpeza daquele local naquela semana. Vai ter roupa para dobrar. Vai ter roupa muitas vezes ali na máquina de lavar que eu não consegui ainda colocar na corda e depois no final da noite eu vou falar pro meu marido, tem como você colocar, por favor, a roupa na corda que não deu tempo hoje? Acontece, gente. Só que a prioridade tem que ser um louvor a Deus, em primeiro lugar, ou seja, a gente dedicar nosso tempo para oração, dedicar tempo para os nossos filhos, para a nossa família, e aí sim a gente ir para o nosso trabalho, para as nossas tarefas, e sermos sim produtivos de acordo com o tempo que tem, que nós temos na mão, fazer o melhor que nós podemos, fazer o melhor com qualidade, mas sem perfeccionismo. Nós precisamos lembrar que nós não estamos em função do nosso trabalho doméstico. Porque quando a gente trabalha fora, a gente, pelo menos a maioria, tem essa mentalidade de acabou o horário de trabalho, acabou o horário de trabalho. Mesmo que você tenha que fazer uma hora extra, assim, você não gosta de fazer hora extra, mesmo que você esteja recebendo, na verdade, porque você gostaria de descansar. Acabou o trabalho fica no trabalho, vamos para casa, vamos descansar, vamos cuidar das outras coisas. Agora, quem fica dentro de casa, parece que todo momento é trabalho, 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 e acaba que a casa, ao invés de ser um lugar de descanso, de congregar a família e os amigos, se torna sinônimo de trabalho. Então, ao invés de você descansar dentro de casa, você trouxe o trabalho para dentro de casa. Então, casa para você na sua cabeça é trabalho. E não pode ser. Casa tem que ser aconchego, casa tem que ser refúgio, casa tem que ser lugar de descanso, tem que ser lugar de família, tem que ser lugar de alegria, tem que ser lugar de bagunça também. A bagunça também vai trazer alegria para os nossos dias. Depois a gente arruma. Então, nós precisamos lembrar que o descanso ele faz parte da nossa rotina e que a virtude da ordem, ela pressupõe que nós vamos deixar um pouquinho as nossas tarefas de lado e a gente vai descansar, mesmo que sejam tarefas inacabadas, porque o dia seguinte serve justamente para isso, para a gente continuar fazendo as tarefas que a gente não conseguiu fazer no dia de hoje. Então, como que a gente faz para a gente perder a culpa do descanso? Não, tudo bem, Jéssica, eu já entendi tudo que você falou, mas ainda tem culpa. Eu já entendi que eu não posso viver em função das tarefas de casa, mas eu ainda me sento e me sinto culpada, porque eu tô aqui sentada e eu tô vendo a louça suja. Eu tô aqui sentada e tô vendo a sujeira. Eu tô aqui sentada e tô vendo a bagunça de brinquedos dos meus filhos. Como eu faço para não me sentir culpada por não ter conseguido colocar tudo para funcionar? Simples. Você vai colocar agora dentro da sua cabeça que descansar faz parte da sua rotina como uma tarefa. Então, tem a tarefa de lavar a louça, tem a tarefa de colocar roupa na corda e tem a tarefa de descansar. Entra como uma tarefa, você está sendo muito produtiva ao descansar, porque quanto melhor você descansar, mais energia você vai ter para você trabalhar e você se tornar cada vez mais eficiente nas suas tarefas domésticas. Então coloca isso na sua cabeça. Ao invés de você pensar assim, eu deveria estar fazendo algo. Mas peraí, você está fazendo algo, você está descansando. Você tem que mudar a mentalidade. Não, minha tarefa agora é descansar. A minha tarefa agora é descansar. Então, eu estou fazendo algo. E esse algo se chama descanso. E o descanso, ele é tão útil e ele é tão, vamos dizer assim, importante quanto estar trabalhando. E faz parte do trabalho o descanso. Combinado? Estamos conversadas. Então, eu espero que daqui por diante
você faça esse exercício, que é um exercício simples, sim. Como que eu faço para que essa culpa vá embora? Eu pensei que você ia falar todo um discurso complicado para fazer com que essa culpa vá embora. Não é complicado fazer a culpa ir embora. É só você pensar. Eu estou ocupada nesse momento descansando. Eu não estou desocupada, eu estou ocupada descansando. Eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo algo muito importante, eu estou descansando. Então você vai mudar a sua mentalidade. Você lembrar que o verdadeiro equilíbrio, a verdadeira ordem pressupõe descanso nos nossos dias. Combinado? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e da brincadeira de ter colocado uma caneca na minha mão, né, para a gente simbolizar o descanso, que você lembre de preencher os seus dias com um bom café. Se você não gosta de café, coloca chá, coloca achocolatado, suco, o que você gostar, mas que seja um momento de alegria, de descanso, onde você está sozinha, meditando, ou você estando com seus filhos, com seu marido, não importa, que seja um momento profícuo, que seja um momento frutuoso, um momento que vai trazer realmente alegria para os seus dias e vai trazer leveza para a sua rotina, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Eu sei que tem muita amiga sua, muita gente conhecida, parente, que tem dificuldade de viver o descanso no dia a dia. Compartilha, para que mais pessoas coloquem a mão na consciência e lembrem-se da importância de descansar, porque, assim como eu comentei aqui com vocês, no final, quando a gente morrer, vai ficar tudo por aí. Vai ficar a roupa na corda, vai ficar a louça na pia, e a gente precisa lembrar que o dia seguinte serve para a gente continuar as tarefas que não deu para fazer naquele dia, para realmente colocar as coisas em dia, devagarinho, devagarinho, e que o trabalho vai voltar, e sempre vai ser essa, vamos dizer assim, esse vai e volta, sabe? Vamos dizer assim, essa montanha-russa de emoções, de tarefas que nunca acabam, e como elas nunca acabam, nós precisamos fazer de pouquinho, pouquinho, de pouquinho, pouquinho, vivendo cada dia, parando e trabalhando e parando, parando e trabalhando. E aí, assim, os nossos dias, eles serão muito mais frutuosos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!